sobre os limites legais de ruído noturno pelo tráfego aéreo. Se bem se recordam, já tivemos audições com a Zero, com a ANA e agora, imediatamente antes, com a Agência Portuguesa do Ambiente e com o Grupo de Trabalho para o Estudo da Avaliação do Tráfego Noturno no aeroporto, Humberto Delgado. E eu ia pedir à senhora deputada do PAN para fazer a primeira apresentação do requerimento. Depois os membros do Governo têm cada um dos seus membros do Governo 8 minutos para a intervenção inicial. Haverá uma primeira ronda única de intervenções, onde os grupos parlamentares têm 4 minutos e os deputados únicos 3 minutos. Uma resposta global por parte do Governo e uma segunda ronda de até 2 minutos por grupo parlamentar e deputado único, com uma resposta global dos membros do Governo de 8 minutos cada um. Senhora deputada Inês de Sousa Real, tem até 3 minutos então para fazer a apresentação do requerimento apresentado pelo PAN. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Relativamente a este pedido, gostaria de começar por enquadrar que, no que diz respeito à portaria 252-A de 2022, o pedido reporta-se a outubro de 2022 e que, atentas às circunstâncias, à data e à reformulação de que foi objeto o Ministério, neste caso os Ministérios, dá-se a vicissitude de estarmos apenas hoje a discutir esta dimensão e para que sejam prestados esclarecimentos sobre a portaria, para além daquele que é o impacto dos voos noturnos sobre as populações, em particular da área metropolitana de Lisboa, as populações de Loures e Lisboa, e sobre as reiteradas violações dos limites de ruído que têm vindo assinaladas nestas cidades. Nós temos feito um conjunto de audições, inclusivamente a APA acabou também de nos dar nota não só do número de incumprimentos que têm sido assinalados, falamos só em 2019 de mais de 7.000 incumprimentos, mas não nos podemos esquecer que num contexto fora do horário mais restringido, nomeadamente a partir da meia-noite, naquele que é o horário entre as 11 e as 7 da manhã, temos assinalado cerca de 20.000 voos por ano, o que de alguma forma dá nota daquela que é o impacto assinalável em matéria quer ambiental, quer da qualidade de vida das populações e até mesmo ao nível dos decibéis, que ultrapassa aquilo que são as recomendações da própria Organização Mundial de Saúde. E tendo em conta todo este contexto, mas também que o Governo tem a possibilidade de rever a transposição, neste caso a regulamentação decorrente do Regulamento 598/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, as restrições das operações podem decorrer por via de uma nova alteração legislativa e aquilo que desde logo importava nesta audição esclarecer é se de facto está ou não, em que fase é que está este processo de revisão para aumentar eventualmente estas restrições, sendo que as organizações não governamentais e as entidades que aqui ouvimos sugeriram e de facto são no entender que passar para uma maior redução do horário poderia mitigar este impacto do ponto de vista da qualidade de vida das populações, sem prejuízo das demais medidas, nomeadamente as medidas de insonorização, e ouvimos a AMPA aqui hoje falar no programa Bairro, mas não nos concretizou em que medida é que este programa vai ser implementado, pelo que para além da disponibilidade do Governo em rever a legislação no sentido de restringir e criar aqui um maior período de proteção em termos horários para a proteção da população, como é que vão materializar este programa Bairro? Ou seja, vai ser criado algum fundo, nomeadamente a partir do Fundo Ambiental, para que a população possa, por exemplo, recorrer para insonorizar as suas casas, vai estar apenas a cargo dos operadores, sendo certo que a ANA já tinha dito que iria promover estas medidas de mitigação, mas até à data nada aconteceu. Por outro lado, também, em relação aos incumprimentos, a APA falou-nos de potenciais contornações, mas não materializou se elas foram tramitadas ou não. Eu gostaria também que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado nos pudessem esclarecer em relação a isso. E, por outro lado, nesta primeira intervenção, gostaria ainda de perguntar se está disponível o Governo para alargar a área de influência do aeroporto e abranger zonas como Alvalade, Entre Campos ou Campo Grande, para uma maior proteção das habitações, mas também de faculdades ou hospitais afetados por nestas áreas da cidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E como disse na primeira audição, serei muito estrito nos tempos, uma vez que temos uma longa tarde de trabalho. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Ministro das Infraestruturas e ao Sr. Secretário de Estado de Trabalho. Tem cada um até 8 minutos e agradecia que gerissem o tempo entre os dois. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os presidentes da 6ª e 11ª Comissão, cumprimentar também todos os senhores e senhores deputados. Tentarei ser rápido, um pequeno comentário sobre uma questão que provocou alguma polémica na altura, que foi a mudança do sistema de navegação da nave.
em que, por um período limitado de tempo, foi criado um regime excepcional onde se permitia violar o limite de voos noturnos. Foi dito que seria um descalabro, que seria impossível, que iríamos incumprir tudo e não deixa de ser positivo, pensamos nós, que só houve uma semana em que se violou os limites estabelecidos e, na realidade, essa semana o problema prendeu-se com um só dia. E, portanto, penso que, sem deixar de reconhecer, obviamente, que os constrangimentos existiram, porque se liberalizou ou se violou, obviamente com autorização legal, os limites durante um período, penso que numa avaliação custo-benefício, dos benefícios que é ter o novo sistema plenamente instalado, houve países onde demorou 6 meses ou 1 ano, em Portugal conseguimos isto em 6 semanas. Ele permite depois ganhos muito significativos e isto, eu quis começar por este tema, porque este tema prende-se com o que vou dizer a seguir. Obviamente que, enquanto tivermos um aeroporto Humberto Delgado e não tivermos outros aeroportos, ou não tivermos as soluções definitivas para a questão aeroportuária de Lisboa, não sabemos se será Portela mais um, se será Alcochete, se será outro, qual é a localização. Para isso existe uma comissão independente que está exatamente a avaliar essas matérias e, portanto, durante bastante tempo, independentemente de Portela ser uma transição, Portela, Humberto Delgado ser uma solução transitória ou definitiva, ela irá sempre causar muitas perturbações na vida de quem vive na zona de Lisboa durante 10 a 12 anos, isso é incontornável. Poderá ser só de 10 ou 12 se o aeroporto Humberto Delgado for uma solução transitória e houver um novo aeroporto que acabe com o Humberto Delgado, poderá ser mais de 10 ou 12 se o Humberto Delgado não for uma solução transitória, mas permanente. Sobre isso não direi mais, porque o grupo de trabalho que está a avaliar essas questões está exatamente a trabalhar. Mas, portanto, teremos de viver com isto e, portanto, o que importa aqui é, como foi, aliás, amplamente explicado na audição anterior, ter uma solução equilibrada que procure conjugar um conjunto de valores à partida, se não incompatíveis, pelo menos a intenção, que é, obviamente, o sossego das populações e a qualidade de vida dos lisboetas e dos territórios, que não são todos em Lisboa, afetados pelo aeroporto e, obviamente, a existência de um aeroporto que é essencial para a conectividade do país, para a economia do país, para as comunidades portuguesas poderem deslocar-se a Portugal. Portanto, penso que ninguém põe aqui em causa que a existência de um aeroporto é em si mesmo benéfico, independentemente dos constrangimentos que ele possa causar. Como nós precisamos do aeroporto e não podemos simplesmente eliminar os constrangimentos, teremos de os gerir. E é essa a solução que acaba por ser preconizada pelo grupo de trabalho. É uma solução de compromisso, que admito que não seja perfeita. Se calhar quem não quer nenhuma restrição sobre o aeroporto de Lisboa acha excessiva. Quem quer imensas restrições sobre o aeroporto Humberto Delgado acha fraca ou aquém daquilo que podia ser. Entendemos que esta é uma solução equilibrada. Conjuga a importância de ter um aeroporto funcional que assegura a conectividade e, ao mesmo tempo, que introduza algumas medidas que possam mitigar esses efeitos inevitáveis decorrentes de termos um aeroporto inserido numa cidade. E era um pouco sobre essas medidas que eu gostaria de falar, mais uma vez, sempre numa lógica de mitigação, de equilíbrio, de análise de custo-benefício, de compromisso. Entendemos que, de facto, a janela da 1 da manhã às 5 é aquela que, introduzindo restrições que hoje não existem, não sobre-restringe, aliás, como foi explicado, agora não irei repetir os argumentos utilizados, mas obviamente que o Governo concorda com aqueles argumentos, mas essa medida, aliada a uma medida de promoção e de penalização através das taxas aeroportuárias de um certo tipo de aviões em detrimento de outros, ou seja, medidas de incentivo económico a que se concentrem mais aviões menos ruidosos no período noturno, é uma medida de grande impacto. Nós estamos a falar de reduções entre 40% a 50% do nível de ruído e, portanto, isto tem... Eu não vou mostrar o vídeo, mas se procurarem na internet e puserem o barulho do Neo versus o barulho do céu, eu penso que ele é auto-explicativo, não, mas a audição dos dois sons é bastante
esclarecedora contra os impactos reais da redução. Mas nestas questões dos sistemas aeroportuários, como aliás também foi explicado na audição anterior, tratam-se de sistemas e, portanto, nunca há uma medida que por si só tenha impacto. E daí a importância de se ter esta abordagem integrada e de se envolver, na medida do possível, todos os stakeholders no aeroporto, como foi aqui referido, aliás, participaram quase todos eles no grupo de trabalho, mas muitas destas melhorias foram aqui referidas na audição anterior, devem ser vistas como peças de um puzzle que só funcionam no seu todo e não isoladamente. O que é que queremos dizer com isto? Para além daquelas 4 medidas resultantes dos voos noturnos, tanto da limitação, daqueles códigos que foi aqui referido, depois há uma parte muito importante que é, por um lado, esta de incentivar, na medida do possível, que haja uma maior presença dos aviões NEO no aeroporto de Lisboa, idealmente durante o dia todo, mas não podendo ser o dia todo, preferencialmente à noite, porque é aí que o ruído é mais e, portanto, haverá taxas, e a ANA está a estudar exatamente essa diferenciação, tem que ser depois aprovado pela ANAC, mas essa diferenciação, portanto, uma maior penalização à noite, para ver se, idealmente, reduzindo completamente voos não NEO, mas se houver voos não NEO que pagam uma taxa agravada. Mas o mais importante é mesmo todas as medidas que temos que tomar para gerir melhor as operações do espaço aéreo. Há pouco, penso que foi o deputado do Chega, que falou dos custos económicos de reduzir o número de voos, de introduzir períodos de hard curfew, portanto, restrição de voos programados. Como disse no início, há sempre aqui 2 interesses em conflito, não é? Importa encontrar uma solução equilibrada, mas uma das razões pelas quais é importante melhorar a operação do aeroporto Humberto Delgado é exatamente porque, por um lado, ela permite diminuir o impacto da redução de voos e, por outro, melhorar a operação durante o dia, portanto, minimizar a probabilidade de alguns voos resvalarem para a noite. E, portanto, nós estamos a fazer um trabalho com a Força Aérea Portuguesa, com a ANA, com a ANAC, para resolver, por um lado, a questão do espaço aéreo, e daí a importância de se trabalhar todos em conjunto. Nenhuma destas medidas isoladamente tem qualquer impacto. Se só falássemos com a Força Aérea diria, sem mudanças no sistema de navegação da nave e sem obras no aeroporto, não serve de nada estarmos a resolver o problema do espaço aéreo. Se falássemos apenas da nave sobre o sistema, eles diriam, bem, sem resolver o problema da disponibilidade de espaço aéreo sem obras no aeroporto, também o nosso sistema nada faz. E a ANA diria, não vamos fazer obras no aeroporto porque sem melhorias no sistema da nave e sem a resolução do problema com a Força Aérea, as nossas obras seriam inúteis e, portanto, estamos a abordar as questões de forma integrada. Posso dizer aqui que já chegámos a acordo com a Força Aérea Portuguesa para a libertação do espaço aéreo, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. A nave é público, já tem o novo sistema integrado. E, portanto, a nossa grande aposta é na melhoria operacional que tem, para além da melhoria na utilização do aeroporto, porque, de facto, reduz o principal problema do aeroporto e já agora da TAP, que são os atrasos. Os atrasos são, em grande medida, se não na totalidade, devidos a constrangimentos muito significativos do aeroporto Humberto Delgado e da companhia que tem o aeroporto Humberto Delgado como hub, e, portanto, é muito importante nesse aspecto e também tem impacto, contribui de forma muito significativa para a mitigação do ruído e do problema associado aos voos noturnos. E, portanto, a mensagem que queremos aqui deixar é que isto está tudo a ser visto, está tudo em andamento. A questão, por exemplo, também de retirar a aviação executiva do aeroporto de Lisboa já foi pedido parecer à ANAC para avaliar a possibilidade de desviar esses voos para o aeroporto de Tires. O Sr. Presidente da Câmara de Cascais é uma solução que tem que ser trabalhada, também tem os seus desafios, mas é uma solução que agrada ao Presidente da Câmara de Cascais e, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. É mais uma maneira de desviar voos não necessários e que podem ser ir para outro aeroporto, melhorando a operação e reduzindo o ruído. E, portanto, todas as medidas que nós estamos a tomar são todas no mesmo sentido. Melhorar a operação e, com isso, ter 2 benefícios em simultâneo, que é reduzir os atrasos e os problemas que existem e que têm fortes penalizações para o país e para a TAP. E, por outro lado, por essa via também, criar melhores condições para ou desviar voos desnecessários que ocorriam à noite e que não têm de ocorrer, ou também minimizar o impacto referido pelo Sr. Deputado do Chega de
a reduzir um hard curfew das 5 da manhã à 1 da manhã e reduz tudo o resto constante em 3,5% o número de voos, melhorando a operação do aeroporto Humberto Delgado, nomeadamente através do sistema da nave, da resolução dos problemas de espaço aéreo e das obras no aeroporto, se calhar permite compensar esses voos que se perderiam, mantendo integral os movimentos totais do aeroporto de Lisboa, mas com menos constrangimento à noite. E, portanto, a mensagem final é muito importante olhar para tudo isto de forma articulada, como um sistema, e é isso exatamente que o Governo, em conjunto com as entidades responsáveis, está a fazer. Muitas das medidas ou já estão implementadas ou estão em curso. Para terminar, só as questões do plano de ruído. Aqui temos trabalhado com o Ministério do Ambiente, sobre isso falará o Sr. Secretário de Estado, mas a estreita articulação entre os dois Ministérios. A nossa preocupação como concedentes da ANA é garantir que a ANA faz os investimentos que está contratualmente obrigada a fazer. E tudo faremos para que a ANA faça o mais rapidamente possível os investimentos que tem de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Não tenho que pedir desculpa, o Sr. Secretário de Estado tem agora 4 minutos e meio para a sua intervenção, uma vez que o Governo vem como um todo e nós somos escrupulosos no cumprimento dos nossos tempos. O Sr. Secretário de Estado conhece as regras do jogo, por isso certamente compensará este acrescento que fez o Sr. Ministro das Infraestruturas. Se não estiver contente, discutem depois desta audição entre os dois qualquer contrariedade. Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da 6ª Comissão, o Sr. Presidente da 11ª, as senhoras e os senhores deputados. Bem, eu fui agora aqui apanhado de surpresa, porque eu tinha aqui algumas coisas para dizer e, portanto, vou tentar ser o mais sucinto e rápido possível. Gostaria de começar por dar nota de, como já foi dito, a portaria criava o regime excepcional e temporário relativo à operação de aeronaves no aeroporto Humberto Delgado e que é objeto desta audição requerida pelo PAN, já não se encontra em vigor. Esta derrogação teve como finalidade assegurar o processo de mudança do sistema de gestão de tráfego aéreo do aeroporto Humberto Delgado. Um processo de mudança fundamental para continuar a garantir a plena segurança operacional e melhorar a qualidade do serviço prestado e que permitiu à ANAV Portugal enfrentar os desafios tecnológicos apresentados pelas diretivas do Céu Único Europeu e fazer face ao aumento do tráfego aéreo registado na região de informação do voo de Lisboa antes da pandemia. É realmente importante não perder de vista a relevância deste processo de mudança do sistema de gestão de tráfego aéreo, porque foi este o motivo que justificou uma derrogação extraordinária e circunscrita no tempo à restrição de voos noturnos consagrada na lei. Mas hoje, após a extinção desta exceção e da causa urgente que a motivava, é seguro afirmar que a mesma apenas foi tomada por ser necessária, por ser adequada e por ser proporcional. Senhoras e senhores deputados, esta é claramente uma daquelas situações que não nos agrada e foi por isso mesmo que todos os esforços foram feitos para que os seus impactos no cotidiano da vida das pessoas fossem mitigados e rapidamente ultrapassados. Mas ela era imperativa. É importante referir que esta migração do sistema também possibilitará uma melhoria operacional do aeroporto Humberto Delgado, o que contribuirá para uma gestão mais eficiente do nosso espaço aéreo, reduzindo situações de atraso ao longo do dia, como já disse o Sr. Ministro, e, consequentemente, reduzindo a necessidade de prolongar a operação de voos definida para cada dia. Porque, apesar do seu enquadramento na malha urbana, levantar problemas muito complexos para o bem-estar das pessoas que vivem na área abrangida pelo ruído da sua operação, é incontestável a importância desta infraestrutura para a economia do país e é inegável que essa importância se manterá nos próximos anos. Não é por isso possível recorrermos a medidas que eliminem cabalmente os seus efeitos negativos, a curto prazo, nem sujeitarmos a sua operação a medidas radicais que coloquem em causa um dos setores mais importantes da economia nacional. Temos, portanto, de encontrar um ponto de equilíbrio que permita melhorar o dia-a-dia e o bem-estar das pessoas. Face a isto, mais do que as respostas que foram dadas numa certa conjuntura, já ultrapassada, para fazer face às necessidades urgentes de uma das infraestruturas mais estratégicas do nosso país, é importante destacar os próximos passos para que consigamos mitigar de forma estrutural os efeitos do funcionamento do aeroporto Humberto Delgado para os residentes da área metropolitana de Lisboa. No seguimento do que o Sr. Ministro das Infraestruturas já aqui nos disse hoje, a criação do grupo de trabalho para o estudo e avaliação do tráfego noturno do aeroporto Humberto Delgado foi extremamente importante para que possamos de forma objetiva compreender os efeitos das políticas públicas que desejamos tomar e perceber como as mesmas podem ser benéficas ou prejudiciais para alcançar uma situação de equilíbrio entre os vários planos que estão em causa. Este grupo de trabalho, ao longo dos últimos 2 anos, foi capaz de produzir um conjunto de conclusões
e de potenciais medidas para mitigar os níveis de ruído e reduzir o número de pessoas impactadas por esse efeito secundário da operação regular do aeroporto. Por isso mesmo, essas medidas, já aqui apresentadas pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e pelas pessoas que nos antecederam, merecem a total ratificação por parte da Secretaria de Estado do Ambiente e a sua implementação será um contributo relevante para que possamos diminuir significativamente o impacto do ruído no aeroporto. Neste momento, temos a base bem consolidada para podermos atuar de forma coordenada entre os dois Ministérios em relação a esta questão. Da parte do Ministério do Ambiente e Ação Climática, estamos empenhados em relacionar estas novas medidas de mitigação, saídas das conclusões deste grupo de trabalho, com aquilo que já estava previsto no Plano de Ação de Gestão do Ruído. Este Plano de Ação, realizado pela ANA e aprovado pela APA, estabelece medidas muito importantes para a mitigação dos efeitos do ruído na vida das pessoas. Uma das medidas que mais merece destaque, como bem frisou a Sra. Deputada Inês Sousa Real, é o Programa Bairro, que estipula a necessidade da ANA intervir num conjunto alargado de edifícios para melhorar a sua insonorização. Neste momento existe já o compromisso da ANA de iniciar a implementação da primeira fase deste programa, que implicará a intervenção nos edifícios de uso sensível, como escolas e hospitais, já este ano, prevendo que as elaborações dos protocolos de intervenção com as entidades beneficiadas estejam concretizadas até ao final do primeiro semestre. Da nossa parte, algo que não nos levanta dúvidas. O que está estabelecido nos planos de ação de gestão de ruído ao abrigo da legislação em vigor tem mesmo de ser cumprido. Prova disso mesmo é a alteração recente da legislação para que a não execução de alguma das medidas previstas no plano de ação consubstancie uma contraordenação ambiental grave, cabendo a fiscalização do cumprimento à APA. Esta nova moldura legal é essencial para garantir o cumprimento integral e atempado das medidas de mitigação de ruído presentes nos vários planos de ação elaborados pelas entidades responsáveis pela gestão de várias infraestruturas de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e onde naturalmente está inserido o aeroporto. Tendo em conta o que disse e para concluir, estou certo do total empenho destes dois Ministérios e das entidades envolvidas para que estas medidas possam ser desencadeadas o mais rapidamente possível e de forma integrada. Muito obrigado. Ora bem, um minuto. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, sempre cumpridor. E agora dou a palavra aos grupos parlamentares para intervenções até 4 minutos e os deputados únicos até 3 minutos. Quem começa é o grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes Batista, que tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, saudar também o Presidente da Comissão de Economia e nas vossas pessoas saudar o trabalho que este Parlamento tem feito na sindicância daquilo que tem sido o trabalho parlamentar do ruído noturno junto da Infraestrutura Aeroportuária de Lisboa. Saudar naturalmente o Ministro das Infraestruturas e Habitação e o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e dizer-vos como é difícil podermos acompanhar aqui na Assembleia da República e fazer um debate com seriedade quando na extrema-esquerda se ignora a dimensão económica do problema, na extrema-direita se ignora a dimensão ambiental do problema e o PPD-PSD consegue mesmo a proeza de ignorar ambas. É algo que nos deixa com alguma dificuldade em manter um equilíbrio entre aspectos que são naturalmente litigantes entre si. De facto, o equilíbrio entre o ambiente, a economia, mas também a segurança e o direito ao descanso requerem muito trabalho, muito saber. Hoje, pela primeira vez e também na sequência daquilo que foi o trabalho desta Casa que já saudei, foi possível termos aqui medidas concretas, medidas nomeadamente ao nível das motorizações, das rotas, dos protocolos de descolagem, medidas que têm a ver com as restrições temporais, todas elas que vão concorrer para fazer face a uma dimensão estrutural do problema, mas que tem na sua gênese um problema maior. E os seus deputados do PSD podem se indignar muito comigo e ficar muito incomodados ou achar que é baixar o nível, mas reportar aqui que o PSD, que ao longo dos últimos 7 anos tudo fez para não haver uma infraestrutura aeroportuária em Lisboa, para que cada processo tropeçasse em mais um pau que colocavam na engrenagem. Demonstrarem-se hoje como pessoas muito ofendidas, muito feridas, por se constatar o óbvio e evidente, é que se não há aeroporto em Portugal, em primeira instância, deve-se à ação de Vossas Excelências, e não é à omissão de Vossas Excelências, é à ação de Vossas Excelências, porque nós conhecemos, os deputados de Setúbal, os deputados do Grupo Parlamentar de todo o lado, os outdoors que diziam Montijo já e hoje. Era no tempo em que Sérgio Monteiro tinha privatizado também o PSD na altura. Hoje isso já não é inteiramente assim.
reconheço, para fazer justiça aos senhores deputados e meus colegas, que há hoje, de facto, uma postura mais prudente no PSD, mais consentânea, mais responsável. Os senhores deputados não podem ficar ofendidos que se apontam as incongruências. Naturalmente que este tem sido um debate que não tem sido dado a muito rigor e que tem sido dado a muitas demagogias, porque, sobretudo, é um debate onde, por muito que se repitam factos, ouvimos como eco soundbites e retornos sem sustentação, nomeadamente não se saudou ainda hoje o suficiente, e eu quero fazê-lo, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao facto de existir hoje uma metodologia definida entre o Governo e o maior partido da oposição para que se resolva aquilo que aqui está em causa. Senhores deputados, aquilo que não pode acontecer, e eu penso que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado compreendem, é que esta Casa, à segunda, terça e quarta-feira, crie constrangimentos à solução do problema e depois, à sexta, sábado e domingo, lamenta a fatura, seja ela ambiental, seja ela económica, ao fim já até que o problema não existe, apenas apontando dedos aos outros. Mas eu aqui finalizava com duas notas de especial relevo para cumprir escrupulosamente o pedido do nosso Presidente relativamente aos tempos. Primeiro, desafiava o deputado Rui Tavares a poder juntar-se a nós numa mudança cultural nesta Assembleia da República que penso que também vai acolher. Nós aqui fazemos muitas análises prévias e por vezes até muito alarmistas, e o Parlamento português nunca se debruça em fazer depois uma análise póstuma àquilo que são os processos. E aqui, como já foi identificado, naquilo que eram os voos noturnos, houve muita coisa que foi bem feita, houve muita coisa que foi solucionada, o Governo agiu bem, as instâncias também, e o Parlamento também deu o seu contributo. Olha, se o Secretário de Estado do Ambiente já tinha sido assim nas dragagens do SAD, não sei se recorda, um grande alarme, no fim correu tudo bem e sobre isso ninguém falou, e era uma questão interessante para a cultura parlamentar portuguesa, começarmos também a fazer o estudo póstumo. A última questão, questionar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado em que medida é que a legislação de setembro de 2022, que vem empoderar, no caso, a APA, de fazer cumprir aquilo que está nos acordos, é determinante para ultrapassarmos estes problemas e que horizonte temporal é que está em cima da mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Proa, que vai fazer uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu vou retornar ao tema porque a intervenção anterior eventualmente confundiu quem assiste ao debate. Estamos a tratar do ruído provocado pelos voos no aeroporto de Lisboa, em particular sobre os voos noturnos, porque quanto a existir ao aeroporto ou não, e eu resistindo a não baixar o nível deste debate, não posso deixar de dizer que um partido, que é o Partido Socialista, que teve 20 anos nos últimos 27 responsabilidades no Governo e precisou da ajuda e do apoio do PSD para agora criar uma comissão para resolver o problema do novo aeroporto, diz bem da sua competência e da sua dificuldade em discutir o que estamos a discutir. O tempo é curto e eu, de facto, queria me centrar no que está aqui em causa. De facto, a circunstância de termos este problema grave que afeta do ruído provocado pelos aviões, que afeta diariamente 400 mil pessoas na zona de Lisboa, prende-se com um facto evidente. Temos um aeroporto no interior da cidade, um facto que já não devia acontecer ou para a qual devia haver uma solução. Lisboa é mesmo a segunda capital europeia mais afetada pelo ruído provocado pelos aviões e, portanto, a questão é mesmo séria, com impacto no bem-estar, na qualidade de vida, mas também na saúde de muitos milhares de portugueses, que prejudica a sua saúde de forma aguda e comprovada. É por isso que o PSD e outros partidos, ao contrário, curiosamente, do PS, entenderam aprofundar esta matéria para se encontrarem soluções, aliás, na linha com que o Governo também abordou finalmente este problema, criando um grupo de trabalho que produziu um conjunto de estudos e conclusões. Relativamente a este estudo e também relativamente a uma outra matéria que foi abordada, que diz respeito ao Plano de Ação e Gestão do Ruído do aeroporto Humberto Delgado, tinha algumas questões, começando por esta mesma relativamente ao Plano de Ação e Gestão do Ruído. Está por cumprir reiteradamente e se até agora não havia instrumentos para sancionar, havia seguramente formas de fazer cumprir a ANA aquilo que se comprometeu com a APA e não o fez até agora. O que está em causa agora é o cumprimento, a execução de um programa de isolamento acústico. A ANA comprometeu-se a iniciar
quando se tinha comprometido a concluir até ao final de 2021, compromete-se em 2023 a iniciar, mas apenas em 22 edifícios considerados mais sensíveis. Nada diz sobre o resto do plano, que é a intervenção nos outros edifícios. E diz a ANA que não o faz porque, para o fazer, necessita de recursos financeiros que não estão garantidos. Ora, o nosso entendimento é que a ANA assumiu um compromisso que tem que cumprir. E a pergunta que eu faço relativamente a esta matéria é se o Governo prevê a possibilidade da criação de uma nova taxa para financiar esta obrigação da ANA e quando é que prevê o Governo que a ANA cumpra de forma integral esta medida. Relativamente ao estudo do grupo de trabalho, ele foi entregue em julho, há 8 meses. E o que eu pergunto ao Governo é o que é que já fez. Pressupõe-se da intervenção dos membros do Governo que concorda com as propostas, nomeadamente o cenário defendido pelo grupo de trabalho. Ora, como foi há 8 meses, o que eu pergunto é o que é que já fez para implementar essas medidas restritivas, nomeadamente do ponto de vista legislativo, ou quando prevê apresentar os instrumentos legislativos que concretizem a proposta que foi efetuada. A terminar, Sr. Presidente, relativamente às obras que foram referidas no aeroporto. Primeira pergunta, o contrato de concessão previa a execução de obras por parte da ANA no aeroporto Humberto Delgado. Pelos vistos, vão só começar agora. Estão sujeitas a algum estudo de impacto ambiental e, em último lugar, se estas obras pressupõem alguma alteração do contrato de concessão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Chega, o Deputado Filipe Melo, para uma intervenção até 4 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes da 6ª e 11ª Comissões, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Deixem-me começar, Sr. Presidente, se me permitir, por dizer ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, que vem para aqui com o discurso da extrema-direita e da extrema-esquerda e esquece de falar na extrema inércia do Partido Socialista nesta matéria. Senão, repare, há 7 anos que o partido que o Governo que o seu partido apoia não faz rigorosamente nada nesta matéria. E o senhor vem para aqui atacar a extrema-esquerda, a extrema-direita, há de me definir o que é extrema-direita para si. Mas deixe-me dizer-lhe mais, e já lhe disse isto mais do que uma vez, a melhor defesa é o ataque, e é o que o senhor faz. Mas também lhe digo, o senhor tem uma voz muito forte e palavras muito fracas. Corrija, senhor deputado, que não está no caminho certo. Deixe-me dizer o seguinte, senhor Ministro, há um ponto essencial. Naturalmente que o bem-estar e a saúde das pessoas preocupa mais do que tudo o resto. Mas também, e vi que o senhor ouviu atentamente a primeira audição da tarde, e nós reafirmamos o que já o dissemos. Há contratos que não podem ser postos em causa. Há mais de 50 companhias aéreas a voar para Lisboa. Há uma série de slots que estão distribuídas por essas mesmas companhias. Há o setor do turismo, que o senhor sabe a importância fundamental que tem para o nosso país, e todo o resto da envolvência que esta questão dos voos noturnos vai naturalmente prejudicar. Mas há soluções, assim se queiram pôr em prática. E o senhor Presidente Executivo da ANA, Thierry Ligonier, disse algo que nos faz pensar o porquê de ainda não ser, ou não ter sido executado, uma estratégia que nos parece correta. Impor às companhias aéreas e à própria ANA uma forma de subsidiar o isolamento acústico das casas na envolvência do aeroporto e das escolas. Porquê que isso ainda não foi feito? Pergunto, não é competência do Ministério das Infraestruturas fazer este acompanhamento? Alguém questionou a ANA Aeroportos 2 anos depois desta medida ter sido amplamente abordada, 2 anos depois ainda nada ter sido posto em prática? É que se calhar era uma forma simples
que nós tínhamos para contrapor esta questão dos ruídos e a eventual suspensão dos voos noturnos, das coimas e sanções acessórias que iriam ser impostas a essas companhias aéreas. É importante percebermos, o país não pode parar. E parar a aviação no período noturno é estar a atrasar o avanço significativo que o país precisa. Até aí penso que estamos de acordo. Porque é que a ANA não cumpre com o que foi estipulado? Porque é que a ANA não dá seguimento a uma ideia que eles próprios lançaram e que nos parece perfeitamente ajustada? E a pergunta que eu lhe faço é, para quando, e uma vez que está na sua tutela, para quando a ANA pôr em prática finalmente a questão de avançar com o isolamento acústico das escolas e dos apartamentos nas áreas envolventes ao aeroporto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, Deputado Duarte Alves. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente também da Comissão da Economia e também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E foi aqui dito, não sei se em referência ao PCP, se não, que nós não tínhamos em consideração os custos. Bem, eu parece-me que o custo que nós de facto temos, que o país está a pagar, por não se estar a cumprir a decisão que está decidida pela resolução do Conselho de Ministros número 13 de 2008, estudada por todos os técnicos, por todos os organismos independentes técnicos, que decidiram que o novo aeroporto de Lisboa deveria ser no campo de tiro de Alcochete, que é a única solução que retira o aeroporto de forma permanente da cidade de Lisboa. Os custos de não se estar a fazer esta opção por pura submissão aos interesses da Vinci são custos, de facto, enormes para o país e que o país continua a pagar também por estes vários acordos entre PS e PSD para, no fundo, submeter-se àquele que é o interesse da Vinci, que é ir para uma solução que mantenha a Portela, ou seja, que mantenha um aeroporto no centro da cidade. Isso é a coisa que nós também já percebemos ao longo destas várias audições, é que a solução que é necessária, de fundo, é um novo aeroporto de Lisboa que retire o aeroporto do centro da cidade de Lisboa. Entretanto, relativamente às várias medidas que são necessárias para mitigar os problemas do ruído no aeroporto de Lisboa, às vezes parece passar a ideia de que o Governo não tem meios para intervir, que só agora é que vai começar a ter meios para intervir, quando, na verdade, o Governo tem meios para intervir sobre esta questão, designadamente o Decreto-Lei 293 de 2003, de 19 de novembro, que lhe dá instrumentos para poder exercer controle e fiscalização sobre estas questões dos voos noturnos e do ruído que causam e dos prejuízos que causam às populações. Soubemos na audição anterior que houve 4.000 voos em 2019 fora de horas, portanto fora do horário normal, dos quais 1.200 são seguramente incumprimentos daquilo que é a legislação atualmente em vigor. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de saber é o que é que o Governo tem feito para garantir que estes incumprimentos são penalizados, porque o incumprimento não pode ser apenas sinalizado sem que haja depois também uma respectiva penalização do infrator e, por outro lado, também para que sejam de facto feitos os investimentos necessários para a mitigação do ruído, nomeadamente o isolamento acústico. Ouvimos há pouco que no período da pandemia não se fez, porque nomeadamente em hospitais isso seria complicado dada a própria situação da pandemia, mas a verdade é que os vários edifícios que estavam abrangidos pelas obrigações de investimento nestas áreas por parte da ANA não eram apenas hospitais, eram também escolas e também residências em algumas zonas mais afetadas que podiam ter tido um investimento e que esse seria até uma oportunidade, no momento em que existia menos atividade aeroportuária, para esses investimentos serem feitos. E a verdade é que esses investimentos ficaram por fazer. O Sr. Ministro há pouco disse que o Governo vai garantir que a ANA faz todos os investimentos contratualizados.
nós perguntamos, de facto, o que é que falta para o Governo, de facto, implementar esta ideia que o Ministro aqui trouxe. A ideia de que a VANCI e a ANA cumpram com aquilo que está contratualizado e façam os investimentos necessários. Porque aquilo que nós temos assistido, nomeadamente relativamente à localização do aeroporto, é que o Governo sistematicamente coloca-se numa posição de subalternizada face aos interesses da VANCI. E essa foi a prática até agora relativamente à localização do aeroporto. Pelo menos em relação a estas medidas de mitigação, seria importante que o Governo assumisse uma outra postura e, de facto, obrigasse a que estes investimentos fossem feitos, porque são uma obrigação que a ANA não se pode furtar e que o Governo também não se pode daí lavar as suas mãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real para uma intervenção até 3 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Há aqui alguns esclarecimentos que das intervenções dos senhores não ficou esclarecido, até porque quando perguntámos se haveria restrição, por exemplo, alargamento da zona de proteção, por exemplo, em Lisboa, acabámos por ter uma resposta que, na verdade, vamos alargar para Cascais e, portanto, isto é a pior emenda que o soneto, na verdade, em termos de solução. E perguntamos também, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, tendo em conta o impacto que isto tem. Essa não é a questão, ou seja, nós temos uma questão muito concreta, Sr. Ministro, que tinha a ver com uma zona de proteção em Lisboa e aquilo que ouvimos é uma outra resposta que nada tem a ver com a questão em causa, nomeadamente das aterragens que prejudicam não só a zona do Campo Grande, de Alvalade, que é de facto uma zona onde existe maior pressão em termos de ruído. E nesse sentido era importante perceber o que é que vai ser feito para mitigar, seja do ponto de vista da rota, seja do ponto de vista da insonorização. Inclusive é porque recentemente tivemos em audição representação de associações de estudantes aqui na Assembleia da República, que se vieram queixar precisamente do impacto que o ruído tem até nas próprias aulas que são lecionadas e por isso reforço a pergunta que coloquei na intervenção anterior relativamente àquilo que possa ser a insonorização, o que é que de facto o Governo vai fazer para que esta insonorização seja garantida, porque referiram apenas que durante a pandemia não poderia ser feita intervenção nos hospitais, mas há um problema do ponto de vista das aulas e do direito também que existe, a parte do direito ao descanso que existe por parte destes estudantes de terem as suas aulas a serem lecionadas em condições. Aliás, nós próprios, durante as audições que aqui foram feitas, tivemos a situação inusitada de ouvir aviões a passarem durante todas as audições. E, portanto, o que é que vai ser feito efetivamente para garantir a insonorização dos prédios mais afetados? E aqui não basta dizer que se vai chutar para Canto ou chutar para Cascais o tráfego aéreo. Depois, em relação àquilo que é este critério de excepcionalidade, em relação a uma nova portaria, quais são as situações que o Governo entende que, havendo revisão da legislação, seja por via do horário, seja por via do conceito de excepcionalidade, o que é que efetivamente vai caber neste conceito, para que depois não tenhamos situações ambíguas de incumprimentos que nos foram reportados, como hoje, por exemplo, pela APTA, e que ascendem a mais de 4.000 incumprimentos dentro do período noturno. Ainda relativamente ao ruído, eu recordo que o Decreto-Lei 146 de 2006 prevê a existência dos mapas estratégicos do ruído. E isto tem uma elevada importância, nomeadamente em matéria ambiental, mas também depois da própria poluição que é produzida. E estes mapas de ruído e de planos de ação são reavaliados ou alterados de 5 em 5 anos, e também devem ser ainda reavaliados sempre que se verifique uma alteração significativa relativamente às fontes sonoras ou à expansão com efeitos no ruído do ambiente. Quer no site da ANA, quer no site da APA, só aparecem o primeiro plano de ação de gestão ou de redução do ruído do aeroporto de Lisboa, datado de 2018, e no site da APA o mapa de 2016. Aquilo que importa saber é onde é que param estes mapas, o que é que está a ser feito, o que é que vai ser divulgado, porque de facto não temos conhecimento dos mesmos, inclusive após as audições que aqui foram realizadas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do LIVRE, Deputado Rui Tavares. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Há pouco o nosso colega deputado André Pinotes Batista quase me lançava aqui um desafio de grande responsabilidade, presumo pelo facto de ser historiador, para fazer a análise póstuma do processo que tem levado a que não tenhamos nova solução aeroportuária em Lisboa. Eu devo dizer que sou historiador, portanto não fazemos análises póstumas, não somos médicos legistas, não fazemos autópsias, mas não resisto a contar que um colega e homónimo brasileiro, Rui Castro, diz sempre: se querem escrever uma biografia de alguém, escolham alguém morto e bem morto, porque vivo é pouco higiênico. Pronto, e eu aqui, não estando como historiador, vou fazer perguntas sobre o futuro próximo e não tanto, e nada sobre o passado.
Em primeiro lugar, já para este verão, temos a Jornada Mundial da Juventude, em agosto, com voos em julho. A questão aqui é o que é que vai estar em vigor durante esse período das Jornadas Mundiais da Juventude. Se a portaria é atualmente em vigor, se já terão sido tomadas ou lançadas as disposições que, aconselhadas pelo estudo do grupo de trabalho que acabámos de ver, e, portanto, restrições da 1 às 5 da manhã. E caso não seja cumprida nem essa portaria, nem é que está em vigor, nem haja uma nova, se o Governo estará completamente do lado da APA, que aqui nos disse que não teria hesitações em iniciar processos de contraordenação e, portanto, para esse período, queria saber se o mesmo vale. Depois, uma outra pergunta que pode, no fundo, ser tanto para o Sr. Secretário de Estado como para o Sr. Ministro, tem a ver com toda a questão do isolamento de edifícios que sejam afetados pelo ruído causado pelo aeroporto. Eu fiz há pouco esta pergunta, mas não obtive resposta. O projeto de intervenção para controle do ruído, portanto, que estava no plano 2013-2018, foi estimado com custos da ordem dos 4,5 milhões de euros, acrescidos de IVA. E, entretanto, nós tivemos só agora em janeiro notícia por parte da ANA de que se encontrava a negociar com a APA, a trabalhar com a APA e com o Ministério do Ambiente, aqui os mecanismos de financiamento para o plano 2018-2023, que, se não me engano, só foi aprovado em 2020. E, portanto, há aqui todo um atraso em medidas de mitigação que já poderiam estar implementadas e já ajudariam a encarar os piores efeitos do ruído causado pelo aeroporto. No fundo, são duas subperguntas. Uma é saber se o financiamento no qual a ANA está a trabalhar com a APA e com o Ministério do Ambiente faz parte desses 4,5 milhões de euros iniciais ou se há financiamento novo. E a segunda é saber em que ponto, qual é que é o ponto de situação desse trabalho de discussão dos mecanismos de financiamento para a implementação do plano 2018-2023. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Dou agora a palavra aos membros do Governo, que têm até 12 minutos cada um para o uso da palavra. Tem a palavra, Sr. Ministro. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Começando, tentando ser breve, respondendo primeiro à questão suscitada pelo Sr. Deputado António Proa, do PSD. O que é que o Governo já fez? O Governo já fez várias coisas, nomeadamente fez o relatório, que penso que reconhecerá que foi um trabalho sério e que nos permite ter uma discussão informada sobre estas matérias, que envolveu as entidades que tinham de envolver, porque nestas coisas, sobretudo em sistemas complexos, com problemas complexos, penso que estarmos munidos dos instrumentos adequados para conhecer, na sua total extensão, o problema, bem como identificar as medidas tecnicamente mais apropriadas para a resolução, acho que é um contributo importante e a base de qualquer trabalho. Mas, obviamente, que o Governo não se ficou por aí. Tem implementado um conjunto de matérias e eu regresso à questão da Força Aérea, da coordenação entre a ANAC, Força Aérea e NAV. A abordagem conjunta destas três entidades é essencial para se poder avançar. Isso nem sempre foi feito no passado, olhava-se para os problemas um pouco de forma truncada e todas as entidades se desculpavam com a outra. Portanto, a Força Aérea não via grande interesse na questão do espaço aéreo porque não havia um sistema de nave, nem obras no aeroporto. A ANA desculpava-se com a inexistência de um sistema da nave e com o estancamento no espaço aéreo. A NAV desculpava-se com os constrangimentos do espaço aéreo e com os problemas físicos no aeroporto. E a única maneira de resolver isto, obviamente, é abordar o problema de forma integrada, que é o que estamos a fazer. E com sucesso, até agora, como disse há pouco, a questão do espaço aéreo está ultrapassada, o sistema da nave está implementado. Eu vou só dar um exemplo de, por exemplo, o aeroporto Humberto Delgado, a maioria dos aeroportos,
a distância entre aeronaves, agora não sei se no Humberto Delgado é 6 e na maioria dos países europeus é 5, ou se no Humberto Delgado é 5 e na maioria dos aeroportos europeus é 4. Não, o ponto é, nós temos mais 1 milha de distância entre os aviões e isso limita o número de movimentos e é mais um constrangimento operacional. Nós resolvemos este problema e depois, porque este problema está resolvido, e a Ana deixa ter o que é que a Ana dizia, e até muitas vezes com alguma razão, que é porque eu estou obrigado a fazer este investimento, mas quer dizer, não vou fazê-lo enquanto ele não servir para alguma coisa, não é? Porque fazer uma obra que se não está resolvido o problema, ou seja, se nós não conseguimos encurtar o espaço a aeronaves e ter menor congestionamento, vou gastar. Obviamente que a ANA tem de cumprir os investimentos que estão previstos no contrato de concessão, mas convém criar as condições para que esses investimentos sejam depois proveitosos, não é? Não temos nenhum prazer em obrigar porque sim, não é? Entende-se que aqueles investimentos são importantes porque têm uma determinada finalidade. E é isso que estamos a trabalhar e, portanto, este trabalho conjunto, um bocadinho de formiguinha, com o aeroporto que temos e que teremos durante os próximos 10 ou 12 anos, independentemente das soluções futuras, a otimização da operação do aeroporto de Lisboa e vários investimentos que a ANA tem de fazer são mesmo determinantes e a única coisa que teremos de assegurar durante os próximos tempos. E o bom disso tudo é que, para além de otimizar o aeroporto, também tem impacto significativo sobre o ruído. Senhora Deputada Inês Sousa Real, eu não respondi à sua pergunta do alargamento da zona de proteção, dizendo que íamos levar os voos, ou como a senhora Deputada disse, alastrar o problema para Cascais. Em primeiro lugar, não sei se lhe estou a dar uma novidade, mas o aeroporto de Tires tem aviões, já, não é? São escolas, e portanto levar para lá voos não é de repente levar para lá uma realidade que o aeroporto de Tires desconhece. Não é? O aeroporto de Tires, presumo que não seja uma novidade, tem aviões e voam coisas de e para, e portanto não íamos interferir num prado verdejante, não é? Íamos tentar substituir um determinado uso num aeroporto, que, repito, está em funcionamento e onde há aviões. E eu não lhe respondi à sua questão das zonas de proteção, pela simples razão que as zonas de proteção têm a ver com a questão da APA e, portanto, quando o Sr. Secretário de Estado falou dos mapas de ruído, não sei se não falou, vai falar, que está em curso, é aí que é definida as zonas de proteção. Portanto, eu apenas falei do conjunto de medidas que melhoram as condições operacionais no aeroporto Humberto Delgado e que permitem uma melhor gestão dos movimentos que resolvem dois problemas. Permitem-nos otimizar a única infraestrutura que temos e teremos durante os próximos anos e já agora, para além das melhorias na utilização do aeroporto, também tem impactos positivos para o ruído. E foi disso que eu falei, portanto eu não respondi das suas zonas. A senhora deputada não me perguntou alhos e eu respondi-lhe com bugalhos, não me leva a mal. Sobre a questão, a questão levantada pelo senhor deputado do PCP, o deputado do PCP também não pode dizer que o seu partido não teve alguma responsabilidade na não existência de uma solução alternativa. Pode dizer, não era a que eu gostava. Está bem, mas por isso, o Sr. Deputado, criámos uma comissão independente para estudar as várias alternativas, incluindo a que o Sr. Deputado gosta, as que o Sr. Deputado não gosta e presumo até algumas que o Sr. Deputado odeia. Estão lá todas, é para serem estudados de forma independente, porque é isso que numa análise séria e que se pretende independente faz, analisa e estuda. Eu também tenho as minhas preferências pessoais, Sr. Deputado, mas não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é que não vale a pena agora aqui atribuir culpas, quem foram os partidos, todos os partidos poderão... O facto é que não temos aeroporto, não é? E o seu partido também tem alguma coisa a ver com isso, portanto não se venha tirar aqui a fingir que não tem, porque também tem. Sobre a questão da ANAC, a ANAC é uma entidade reguladora independente, Sr. Deputado, e tem mecanismos sancionatórios próprios que os aplica. Por acaso os dados, nós temos os dados, mas a pergunta não deve ser feita, ou não é o Governo que aplica multas. É a entidade reguladora independente chamada ANAC. E a ANAC, já agora, o senhor, na audição anterior já foi referido, mas eu tenho aqui o número,
portanto, do total de voos irregulares, dos 1.184 incumprimentos reportados, 5% foram arquivados, 6% aguardam esclarecimentos e 89% deram origem a processos de contornação pela ANAC. Mas se não se importar, Sr. Deputado, como não é o Governo que passa multas, é uma entidade reguladora independente, não dependente do Governo, não funcionalmente dependente do Governo, eu sugiro que pergunte à ANAC qual foi o valor das multas, ou até que consulte o site da ANAC, uma vez que ele deve ser público. Sobre a questão do Sr. Deputado Rui Tavares, penso que já, por via direta ou indireta, respondia, mas só não respondia à questão das Jornadas Mundiais da Juventude. Essa questão está a ser estudada, há um grupo de trabalho em curso sobre essa matéria, onde, obviamente, o Ministério das Infraestruturas também participa. Nós temos várias infraestruturas aeroportuárias no país e temos até uma francamente subutilizada, que é o aeroporto de Beja, que também, em princípio, será mobilizado para isto. A mobilização das infraestruturas aeroportuárias será analisada em conjunto no âmbito desta sede e tomaremos as medidas necessárias para minimizar constrangimentos e garantir que as nossas infraestruturas estão disponíveis e prestam a sua função, que é garantir a conectividade do país. Só para terminar, é porque a Sra. Deputada, penso que foi a Sra. Deputada Inês Sousa Real que falou aqui da questão das definições dos voos. Sim, isso está definido, são claros, há voos, o Sr. Deputado do Chega também tinha perguntado, penso eu, na audição anterior, por exemplo, voos de emergência. Isso são voos, o aeroporto, o hard curfew não significa que o aeroporto está fechado. Significa que não há voos programados para esse aeroporto. Mas se for necessário um voo de emergência, transporte de doentes, como o Sr. Deputado referiu, um voo de um chefe de Estado, por qualquer razão tem que chegar, um voo inesperado, mas que tem que aterrar em Portugal, esses voos estão previstos e cabem nessas definições, mas são apenas e só estas exceções. Só com relação a uma coisa que eu disse há bocado, também em relação ao Sr. Deputado do Chega, aqueles 3,5%, aqueles 3,5% de voos suprimidos é o que decorreria da proposta de alguns membros, grupos parlamentares, ou seja, seria o hard curfew das 6 da meia-noite às 6 da manhã. E seriam 7 mil e poucos voos, 3,5%. Ao reduzirmos o hard curfew só da 1 da manhã às 5, nós conseguimos desviar todos esses voos que seriam suprimidos para as duas extremidades, portanto, entre a meia-noite e a 1 e entre as 5 e as 6 da manhã, e, portanto, na realidade, com a proposta do grupo de trabalho que o Governo acolhe e que vê com bons olhos, da 1 às 5 da manhã nós acabamos por não ter nenhum voo suprimido. Conseguindo deslocá-los para as margens. Daí a importância da conjugação de todas as medidas, porque elas, de facto, há aqui uma combinação de fatores, devem ser todos analisados em conjunto. E penso ter respondido a tudo. Se não respondi, peço desculpa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente para poder complementar as respostas aos diferentes grupos parlamentares e deputados únicos. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Srs. e Srs. Deputados, eu acho que hoje aqui as várias intervenções que assistimos aqui, estamos todos de acordo que o aeroporto está onde está, a malha urbana está onde está e, portanto, e nos próximos anos essa realidade não mudará e nós temos todos que conviver com isso e conviver da melhor maneira possível e tentar mitigar ao máximo os efeitos nocivos que muitas vezes o funcionamento do aeroporto Humberto Delgado traz para as populações que vivem nos limites desse aeroporto e na zona de Lisboa. Eu gostava de começar por dizer, e respondendo de forma global, porque acho que a maior parte das senhoras e senhores deputados falou e insistiu muito nos planos de ação e nos mapas estratégicos de ruído e como é que a APA e o Governo iriam cumprir com esse plano de ação, ou como é que iriam fazer cumprir a ANA com esse plano de ação. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: a Sra. Deputada Inês Sousa Real chamou a atenção que desde 2006 existe legislação para mapas estratégicos de ruído e para planos de ação. É verdade. Legalmente, todas as grandes infraestruturas
tinham que realizar esses mapas estratégicos de ruído e esses planos de ação. O que não estava previsto era nenhum quadro sancionatório para se esses planos de ação ou esses mapas estratégicos de ruído não fossem cumpridos. E o que aconteceu é que, desde há 3 meses atrás, isso está previsto. Não chega ou não basta só apresentar esses mapas estratégicos de ruído ou esses planos de ação. Além de ser obrigatório e constar da lei, agora há também um quadro sancionatório para quem não respeitar esses planos de ação e esses mapas estratégicos de ruído. E isso faz toda a diferença, este novo quadro legal faz toda a diferença para que, por exemplo, a APA possa acionar os mecanismos necessários junto da ANA, neste quadro sancionatório, para fazer cumprir as medidas mitigadoras que estão previstas nesse plano de ação. Outra pergunta também relevante é a pergunta e julgo que vou respondendo a todos os grupos parlamentares. O Sr. Deputado Duarte Alves diz o que faz falta à ANA para fazer o que tem que fazer. Faltava fazer este novo quadro, esta nova legislação que prevê este quadro sancionatório. A ANA já assumiu o compromisso de, neste primeiro semestre, fazer o levantamento de todos os equipamentos sensíveis junto ao aeroporto Humberto Delgado e protocolar junto de hospitais, escolas e outros equipamentos que tenham algum problema de insonorização públicos, protocolar a intervenção para a partir do 2º semestre deste ano. Eu também quero dizer que este plano de ação pode ir e tem o seu horizonte até julho de 2024 e que, portanto, dentro deste limite deste plano de ação, a ANA tem que ir ao encontro daquilo que lá está previsto, das medidas mitigadoras para combater e insonorizar os edifícios sensíveis e também todos os edifícios que, de alguma forma, privados, onde haja constrangimentos e fortes constrangimentos sonoros e em que a poluição sonora seja por demais evidente. É evidente que nós temos que conviver e, como eu diria para terminar, o aeroporto está ali, a malha urbana está ali e, portanto, nós temos que gerir isto com muito equilíbrio, sobretudo, e também privilegiando sempre a saúde e o bem-estar das pessoas que ali vivem ao redor, mas nunca esquecendo que aquilo é uma infraestrutura, que o aeroporto Humberto Delgado é uma infraestrutura crucial para o desenvolvimento económico do país. Muito obrigado. Sim, tem a palavra o Sr. Ministro para complementar ainda com o tempo que falta. E só em complemento à Sra. Deputada Inês Sousa Real, que independentemente dos mapas de ruído incluírem ou não excluírem as zonas que referiu, todas as medidas que eu referi têm um impacto quer nas zonas de proteção, quer fora das zonas de proteção. Ou seja, os mapas de ruído são absolutamente irrelevantes. Não é? Se nós substituirmos subitamente todos os aviões céu por NEO, esteja o Campo Grande ou Alvalade dentro ou fora da zona, o Campo Grande e Alvalade são beneficiados, portanto, todas as medidas que eu referi, na realidade, beneficiam também essas zonas que a Sra. Deputada referiu. Beneficiam qualquer zona por onde passem aviões. Porque das duas uma, ou passam menos aviões à noite, ou passam aviões menos barulhentos, ou como foi referido na audição anterior, passam aviões com uma rota mais vertical e, portanto, no fundo isso, todas as zonas que poderão ser prejudicadas por ruído serão menos prejudicadas por ruído. Por isso, a questão de estar nas zonas de proteção ou não tem apenas efeito para as responsabilidades da ANA e não tanto para o impacto positivo das medidas que aqui referimos. Só para completar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora então para a segunda ronda. Como eu tinha dito, cada grupo parlamentar, o deputado único, tem 2 minutos para a intervenção. E eu ia começar com o grupo parlamentar do PS, o Sr. deputado André Pinotes Batista. Tem a palavra. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sintética, sinalizar o seguinte. As audições de hoje, quer ao Grupo de Trabalho, quer ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, quer ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, são o término de um caminho que foi feito por esta Casa e que merece ser valorizado. Ao longo de todo este período, que foi suscitado por uma razão excepcional, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aduziu como excepcional, que foi a introdução do Top Sky, aliás, muito elogiado por todos aqueles que com ele trabalham e que veio reforçar a segurança deste setor. A verdade é que foi cumprida a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Governo, nomeadamente que aquele regime excepcional fosse excepcional, mas foram também suscitadas naturalmente várias matérias onde era possível aperfeiçoar e hoje, pela primeira vez, estamos aqui a discutir com base em duas coisas que merecem destaque. Primeiro, medidas concretas de aplicação concreta que foram enunciadas, com um prazo enunciado também, que podem ser escrutinadas por esta Casa, e em segundo, o reforço da arquitetura jurídica na qual a Agência Portuguesa do Ambiente poderá agir, no caso da concessionária, não cumprir com aquilo que está estipulado. São grandes avanços no nosso entendimento, da medida em que se juntou saber, juntou-se cooperação entre instituições, trabalhou-se com calma e encontrou-se um equilíbrio que é sempre difícil. Existiram muitas configurações deste equilíbrio, este em particular a nós parece-nos feliz e registamos que tem muita força quando respondemos às prudências que todos os grupos parlamentares desta Casa suscitaram. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Peroa, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há, de facto, aqui algumas questões que ainda não foram, do nosso ponto de vista, esclarecidas. Há outras que são, parece-me, consensuais. Que o incumprimento dos voos noturnos sobre Lisboa é inadmissível e tem que terminar. Que é também inadmissível o incumprimento do Plano de Ação e Gestão do Ruído, que visa mitigar os efeitos provocados pelo ruído, que é tão intenso e tão significativo. E relativamente a esse incumprimento, é importante esclarecer o seguinte. Disse o Sr. Secretário de Estado que até junho de 2024 o Governo zelará pelo cumprimento integral do Plano de Ação de Gestão e Redução do Ruído do Aeroporto Humberto Delgado. Gostava que esclarecesse se é assim e não apenas uma parte que diz respeito ao programa de isolamento de edifícios, que é a única coisa com que a ANA se comprometeu e, aliás, afirmou aqui na Assembleia da República, diz respeito a 22 edifícios. Ora, o plano diz respeito a muito mais edifícios e, para ser cumprido, terá que intervir também nesses edifícios. E a pergunta que não foi respondida é se, para a ANA cumprir, o Governo está a ponderar a possibilidade de permitir a criação de uma taxa para financiar esse programa. Relativamente ao que já foi feito ou não foi feito, disse o Sr. Ministro que foram feitas, nomeadamente o relatório, e o PSD saúda-o por isso. O relatório foi concluído, é um relatório muito significativo. O problema é que o relatório foi concluído há 8 meses, entregue ao Governo há 8 meses, e a minha pergunta era, relativamente às propostas do relatório, o que é que o Governo já fez desde essa altura, nomeadamente alterações legislativas, a implementação de algumas das medidas, ou todas elas sabemos que ainda não foram implementadas. Para terminar, Sr. Deputado. Termino, e portanto a pergunta muito clara é, Sr. Ministro, quando é que prevê implementar as medidas previstas no relatório? Quando é que vamos ter a proibição dos voos entre a 1 e as 5 da manhã concretizadas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu voltava, portanto, à questão que o Sr. Ministro não respondeu a outras, mas já lá vamos. Concretamente em relação à ANA Aeroportos e ao que foi proposto em 2021 pelo seu Presidente Executivo, a questão de serem as próprias companhias e mesmo a ANA, com uma dotação inicial orçamental, se disponibilizaram para intervir no que mais tarde veio a ser chamado o Programa Bairro. Depois perguntar-lhe também em relação a este Programa Bairro, porque é que tem que haver candidaturas? Não é normal
por parte dos municípios envolvidos, Lisboa e Loures, ou até do próprio Governo, identificar quais são os imóveis, tanto habitacionais como edifícios na área da saúde e da educação, e são muitos, são 22, desde escolas, creches, passando por hospitais psiquiátricos, entre outros. Porquê que não é a autoridade central ou mesmo local a definir essa intervenção e tem que ser os próprios a candidatarem-se a essa intervenção? Eu acho que era muito mais profícuo haver por parte das autoridades, governo ou autarquias, a implementação desse modelo. E depois também perguntar porque é que não adotamos em Portugal o modelo que está a ser, posso dizer que com bastante sucesso implementado em cidades como Londres e Paris, em que se pagam taxas para que sejam revertidos esses valores, precisamente as chamadas taxas ambientais, para contribuir para estas soluções. E, por fim, concluo com esta questão: para quando o aeroporto? Porque o novo aeroporto é que vai acabar com este problema. E eu relembro que vai fazer 4 anos que o Sr. Primeiro-Ministro disse não há plano B. E para terminar? Vou terminar, Sr. Presidente. Em relação ao aeroporto de Montijo, já vimos que Montijo não será, para quando o novo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E acabaram assim as intervenções da segunda ronda. O Sr. Secretário de Estado do Ambiente e o Sr. Ministro das Infraestruturas têm até 8 minutos cada um para poder responder a esta segunda ronda ou todos os esclarecimentos que queiram dar. Tem a palavra. Eu só não queria amassar o Sr. Deputado António Peroa com termos como NADP1, mas pronto, se o Sr. Deputado quer mesmo falar das medidas todas, vamos nós a elas. Portanto, do grupo dos voos noturnos havia 4 medidas, que era o período de exclusão de ruído. A ANAC está a estar em implementação e depois tem que ser feita uma notificação à Comissão Europeia e só depois da aprovação pelas autoridades competentes é que podemos implementar o hard curfew em Portugal, seja ele em que hora for, e depois, portanto, isso requer uma autorização legislativa. Mas quem está neste momento com esse processo é a ANAC. Na imposição de restrições a aeronaves de geração mais antigas, a ANA já terminou, está a terminar o seu estudo de diferenciação de taxas, vai propor essas taxas à ANAC e a ANAC também tem de as aprovar. Sobre a obrigatoriedade de cumprir procedimentos de subida NADP1, a nave está a estar em implementação. Há aqui, aliás, 2 medidas relacionadas com a nave, a 3 e a 4, a rota alinhada com a pista e outra. Obviamente que todas estas beneficiam da entrada em funcionamento do novo sistema Top Sky, como é público, foi há 2 semanas ou 3 semanas, foi a inauguração. Portanto, isto são tudo coisas que neste momento estão em curso, seja pela nave, seja pela ANAC, e, portanto, as medidas estão em curso. Depois, no incumprimento, a melhorar a comunicação com os stakeholders foi implementado um plano de contingência pela ANAC, com reuniões periódicas com todos os envolvidos, reuniões específicas por cada aeroporto, para discutir medidas que reduzam constrangimentos e aumentam a pontualidade. Desenvolvimento da capacidade operacional da pista e reestruturação do espaço aéreo, como já aqui referi, estamos a trabalhar com o Ministério da Defesa Nacional na resolução destes problemas e a boa notícia é que finalmente temos o acordo entre a ANAC e a Força Aérea Portuguesa e, portanto, esse problema está ultrapassado, agora é uma questão apenas de formalizar. Estudos de capacidade dos restantes subsistemas do aeroporto, este é um trabalho em contínuo, portanto não é um trabalho que está feito nem não feito, está em andamento. Há vários subsistemas, há vários constrangimentos que já identificámos. Por exemplo, é aquele que eu referi há pouco, a interligação espaço aéreo, sistema da nave e constrangimentos físicos com saídas de pista, taxiways, ou seja, há um conjunto de investimentos que a ANA pode fazer, que uma vez resolvidos as outras questões, podem ser efetuados pela ANA e vão ser efetuados pela ANA, aliás, porque é uma obrigação do contrato de concessão. E, portanto, nós, neste momento, a ANA será notificada para nos apresentar, nem sei se já não foi, será notificada pela ANAC
não consigo dizer agora se já foi, se não foi, vai ser muito brevemente, para nos apresentar, para realizar estes investimentos de imediato e dar-nos um plano, um calendário da sua execução. Depois, melhorar a atribuição de códigos de atraso de voo CODA. Está a ser analisado todo o processo de atribuição dos códigos de atraso do Eurocontrol, de maneira a melhor utilizar a informação na identificação de problemas de operações. Este está previsto, não está em execução. Quinto, acompanhar o grupo de trabalho criado para ajustar os sublimites de atribuição de slots aeroportuários. O Governo vai acompanhar as reuniões deste grupo no sentido de atender a melhoria de atribuição de slots. Este também está em preparação, não está executado. Em último lugar, o estudo operacional de transferência de tráfego do aeroporto Humberto Delgado para o aeródromo de Cascais. Isto está em andamento, nós já pedimos um parecer à ANAC, portanto o Governo já disputou o processo. Há aqui, sei que o Sr. Presidente da Câmara de Cascais vê com interesse, obviamente que há aqui questões que têm que ser resolvidas, ou seja, digamos assim, é interessante e importante para o aeroporto Humberto Delgado desviar este tipo de voos. Da informação que temos, é do agrado do Sr. Presidente da Câmara que o aeródromo de Tiros pudesse ser uma base privilegiada para este tipo de voos. Há constrangimentos que têm que ser trabalhados, obviamente, entre o Governo, entre as autoridades competentes, nomeadamente a Câmara de Cascais, e a seu tempo vamos, quando tivermos o parecer da ANAC, primeiro para perceber se é possível e que tipo de restrições aeronáuticas é que podia existir, falaremos mais em detalhe com o Sr. Presidente da Câmara de Cascais para avaliar em concreto e em que termos o que fazer e se avançamos ou não. Penso ter agora respondido à sua pergunta. Sobre a questão, deixarei essa questão para o Sr. Secretário de Estado. A obrigação, há aqui duas questões, não é? Há a questão do poluidor pagador, que é o princípio base da atuação do Ministério do Ambiente nestas matérias, e, portanto, o poluidor tem de pagar. Há dúvidas da ANA sobre se o poluidor é todo a ANA ou a ANA e o Estado, porque, pronto, e essas questões estão a ser dirimidas com a ANA. O Estado tem, neste momento, um grupo de trabalho com o Ministério das Finanças, onde está incluído o Ministério das Infraestruturas, o Ministério das Finanças, a UTAP e a ANAC, para avaliarmos juridicamente exatamente o que é que o contrato de concessão, há áreas onde não há dúvidas o que é que o contrato de concessão obriga, outras que, obviamente, que o Governo pode ter a sua interpretação, mas ela tem que ser balizada juridicamente e há sempre zonas cinzentas em que a ANA terá a sua interpretação, nós teremos a nossa, mas a garantia que eu queria deixar aqui é que estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças, com o TAP e com a ANAC, para ter bem sistematizado nas áreas em que pudesse haver dúvidas quais são exatamente, no entendimento do Governo, obviamente, as obrigações do contrato de concessão e o que é necessário para as pôr em prática. Não sei se isto respondeu, mas penso da minha parte ter respondido a tudo. Passo a palavra aqui ao meu colega. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Bom, também muito rapidamente responder ao Sr. Deputado António Proa. Este plano de ação tem o seu prazo, vai até julho de 2024. É evidente que depois de julho de 2024 para a frente haverá um novo plano de ação que terá que ser aprovado pela APA. Até lá, todo o que está vertido no plano de ação e com este novo quadro regulatório e sancionatório, se caso haja incumprimentos da ANA, a APA tem que intervir para fazer cumprir esse plano de ação. Relativamente ao programa Bairro e às candidaturas que são necessárias fazer, não, neste primeiro momento, estes edifícios sensíveis, escolas e hospitais, é a ANA, conjuntamente com a APA, que fazem essa abordagem, que fazem esse levantamento e que definem com os gestores destes equipamentos o que é necessário fazer com vista a insonorizar esses edifícios. Aos particulares é que tem que haver essas candidaturas para haver processos para intervenções de insonorização em casas particulares.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agradeço também ao Sr. Ministro e cumprimento o Sr. Presidente da 6ª Comissão, todos os senhores deputados, e damos por encerrada esta última audição do conjunto de audições relacionadas com o ruído aeroportuário. E, Sr. Presidente, se quiser encerrar... Isso mesmo, eu pediria a palavra por uma razão simples. A Comissão de Economia vai continuar aqui, portanto a Comissão de Economia vai ouvir agora o Sr. Ministro das Infraestruturas também, sobre o requerimento do PCP, aumentos de tarifas das telecomunicações da CTT. Haverá aqui um intervalo de 5 minutos, a pedido do Sr. Ministro, e acho que faz sentido, e portanto nós começaremos de imediato. E agradeço muito também esta nossa audição conjunta, cumprimento o Sr. Presidente da Comissão do Ambiente. O Sr. Secretário também um cumprimento. Muito bem, e nós, os da Comissão de Ambiente e Energia, continuamos na Sala Dona Maria, aqui ao lado, para a nossa reunião ordinária. É a sala à beira da Sala do Governo, onde reúne a Conferência de Líderes e a Conferência de Presidentes de Comissão. Estou por encerrada, então, esta audição. Retomamos